Olá, tudo bem? Então, para encerrar aqui o nosso módulo, a gente vai falar sobre algo muito importante quando você trabalha com banco de dados relacionais, que é as transações. O que são transações? Bom, digamos que você tem uma rota lá na sua aplicação, um controller, né, que faz várias operações no banco de dados de uma única vez, tá? E essas operações são dependentes entre si. Então vamos lá, supor que você executa nesse controller algo como, eu vou inserir um registro, depois eu vou fazer um select, depois eu vou fazer uma verificação, depois eu vou fazer um update, depois eu vou inserir outro registro, depois eu vou fazer outro delete, depois eu vou fazer um select e retornar os dados. Algo assim. Tá? Ou seja, você faz várias operações de uma vez só em um único lugar. Tá? Aí eu te pergunto, vamos supor que de alguma maneira dentro do seu negócio, dentro do seu programa, essas operações que você fez, elas são dependentes umas da outra, tá? Elas precisam ser feitas juntas para que a informação seja consistente, digamos isso, tá? O que será que acontece naquele controller se acontecer uma falha no meio dele? Por exemplo, ele insere o dado, ele atualiza o dado e na hora que ele vai fazer uma deleção, fazer outra coisa, dá falha. Tudo aquilo que for feito depois dessa falha não vai acontecer. Tá entendendo o meu ponto aqui? Então se você tem, por exemplo, aqui, você tem uma operação aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui no seu código. Se acontecer uma falha aqui, dê adeus para as outras. Tá? E se acontecer uma falha aqui, muito provável que essas duas aqui vão ficar sem sentido. E aí você vai começar a gerar inconsistências no seu banco de dados. Tá? Vai ter um monte de registro faltando. Provavelmente você vai quebrar o seu dado. Você vai quebrar os seus dados. Tá? E para evitar esse tipo de coisa, quando você está num ambiente que não é tolerante a falhas, tipo, sei lá, um sistema bancário, um sistema de pagamento. Imagina você perder informação sobre o pagamento. Ih, rapaz, é tenso. Né? Então, quando você está em ambientes como esse, você deve utilizar transações. Tá? Como é que funciona a transação? Uma transação vai permitir que você faça múltiplas ações de banco de dados dentro dela. E se qualquer falha acontecer durante essa transação, ela vai fazer o que? Ela vai desfazer tudo. Então suponhamos que dentro da transação eu tenha essas operações aqui em cada linha, né? Aí eu vim aqui nessa, fiz. Vim na outra, fiz. Vim nessa, fiz. Vim nessa, deu erro. O que a transação faz? Ela protege o seu banco de dados. Ela impede que isso aqui execute. E ela desfaz essas operações aqui de cima. E isso mantém a integridade dos seus dados. Tá? Então a transação é algo que você vai utilizar para manter os seus dados seguros. Beleza? Tem como... para utilizar a transação no Kinect, tem como você utilizar com promises, mas não é legal, não é o ideal. Para trabalhar com transações no Kinect, o ideal é tu trabalhar com async await. E se você não sabe o que é async await, se você não sabe trabalhar com async await, não vai ter como você entender muito bem como é que funciona as transações. Eu suponho que você já fez o módulo de programação assíncrona na formação, né? Então você já deve saber como trabalhar com async await. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma função, porque para eu poder utilizar async await, eu preciso estar dentro de uma função. E eu vou dizer que essa função aqui vai ser assíncrona. Tá? Async. Essa função vai ter um nome, obviamente, que eu vou chamar de... teste transação. Tá? E aí aqui dentro a gente vai construir uma transaction. Para construir uma transaction é bem simples. Você vai chamar aqui o database.transaction. E a transação, ela é uma função, tá? Que tem um callbackzinho. E esse callback tem que ser uma função assíncrona. Olha só, que loucura, né? Que vai passar aqui um objeto de transação. Tá? Então, basicamente com esse método transaction, eu estou criando uma transação e passando para dentro dessa funçãozinha aqui. É basicamente isso. Beleza?
Isso aqui é um método assíncrono, isso aqui retorna uma promise. Então a gente tem que colocar await aqui. Beleza. Pronto, agora aqui dentro dessa função, a gente pode fazer o que quiser, tá? A gente pode fazer as operações em banco de dados que a gente quiser. Só que como isso aqui é await, né? Trabalha com await, a gente tem que colocar um try catch. Então try catch erro. Se acontecer algum erro, eu dou um console.log erro. E beleza, tá? Essa é a estrutura básica que você tem que seguir quando você estiver trabalhando com as transações. Beleza? Bom, agora é simples. Agora tu faz o que tu quiser. Tu faz o que tu aprendeu com o Kinect aqui. Por exemplo, eu vou inserir dados. Tá? Então eu vou inserir aqui vários dados. Eu vou chamar aqui o Kinect.insert. E eu vou inserir um estúdio, né? Se eu não me engano, estúdio recebe um campo só. Então, nome Blizzard. Quer dizer, deixa eu colocar outro nome, né? Vou colocar aqui o nome... qualquer nome. Então eu quero inserir esses dados na tabela Studios. Beleza? E aí eu vou isso, como a gente tá dentro de uma função assíncrona, a gente não precisa tratar esse cara aqui com then, né? A gente pode fazer o que? A gente pode colocar um await aqui. Não tem muito segredo não, tá? Await, beleza, show de bola. Aí aqui eu vou colocar mais um outro insert. Então eu vou colocar vários insert. Aqui você pode fazer quantas operações você quiser, tá bom? Quais operações e quantas você quiser. Vou colocar aqui outro insert, Pixelalia, o meu estúdio de games aí, se tu não conhece. Mojang Gearbox. Beleza. Então, só não se esquece de colocar o await, viu? Já ia esquecendo aqui. Legal. Então você pode colocar quantas operações tu quiser aqui dentro. No caso eu estou usando só insert mesmo, porque é mais simples. E agora, meu amigo, agora é só chamar aqui o método aqui embaixo, que ele vai executar todas essas operações pra gente. Tá? Vamos ver se ele adicionou. Adicionou. Certo? Se eu rodar outra vez, ele vai inserir de novo. Tá bom? E aí se aconteceu qualquer erro aqui, o banco de dados caiu, houve um erro durante a construção do relacionamento, houve um erro durante a busca de dados. Se qualquer erro que acontecer aqui, a transação vai proteger o seu banco de dados, certo? Que nem daquela forma que eu expliquei. Então, transação é um negócio bem interessante, bem legal. Acho que vale a pena você dar uma olhada, testar, para quando você estiver em ambientes que não são nem um pouco tolerantes a erros, tipo aquele sistema de pagamento que eu te disse, né? Você utilizar transações, tá? Então a gente encerra o nosso módulo de Kinect aqui, um módulo muito interessante. Eu aposto que com os conhecimentos que eu passei para você aqui nesse módulo, você vai conseguir trabalhar em qualquer projeto de banco de dados, tá? Uma das vantagens dos Carry Builders, como o Kinect, em relação a ORMs, como o Sequelize, é que é muito fácil você utilizar o Kinect em projetos já existentes, tá? Então, às vezes, você chega numa empresa e ele já tem um banco de dados pronto. E para você, por exemplo, configurar um ORM como o Sequelize para se adaptar a um banco de dados já pronto, dá muito trabalho, certo? Quanto mais complexo for o banco, mais trabalho você vai ter para adaptar um Sequelize da vida a esse banco já existente. Tá? E isso é mais comum do que você imagina. Você chegar na empresa e ter lá um banco de dados já existente. Com o Kinect não. Com o Kinect fica tudo simples, tudo mais fácil, porque tu não tem que se preocupar em criar um monte de model que representa a tabela, criar associação. Nossa, é um terror você usar um ORM em um projeto, em um banco de dados que já existe, né? E o banco de dados ser complexo, aí você vai ter dor de cabeça pra cacete, tá? Então é isso. Eu te vejo aí numa próxima oportunidade.